A Bíblia é um livro fervoroso. Eu diria que ele é cheio de sangue, suor e lágrimas. Porque é um livro sobre a realidade. E a realidade, como nós sabemos muito bem, costuma ser brutal e sangrenta. E a Bíblia não adoça esse fato de forma alguma. Mas eu diria que a Bíblia descreve a realidade com uma franqueza perturbadora às vezes, não é? E grande parte das Escrituras foi escrita durante tempos brutais e sangrentos por autores em grandes apuros, angustiados, cansados e até mesmo deprimidos. E no auge da história da Bíblia, no centro da mensagem da Bíblia, está o Filho de Deus tendo uma morte sangrenta e brutal, a mais brutal que nós podemos imaginar, numa cruz romana. Então, quando nós abrimos nossas Bíblias, raramente vamos encontrar uma leitura simplesmente leve, não é? Mesmo no livro dos Salmos, uma coleção de poesia espiritual inspirada e que trouxe conforto imensurável a um número incalculável de santos ao longo de todos esses séculos, milhares de anos, não é? Frequentemente nós nos deparamos com temas angustiantes. Em vários salmos, nós lemos as lutas dos escritores sobre o que significa confiar no Deus que eles valorizam ou testemunhar alguma realidade brutal e sangrenta, uma realidade que desafia a compreensão deles ou expectativa das promessas e propósitos de Deus. E esses salmos se encaixam em uma categoria que chamamos de salmos de lamento. Em certos salmos de lamento, como por exemplo no Salmo 10, nós estamos lendo a crise de fé de um autor inspirado, capturada em versos, em poesia. E às vezes a gente pensa, nós podemos dizer isso a Deus, isso que o salmista está dizendo? E a gente vê isso imediatamente, por exemplo, na abertura do Salmo 10, que começa dizendo assim: por que, ó Senhor, tu estás longe? Por que tu te escondes em tempo de angústia? Isso é uma coisa notável para se dizer a Deus, né? Poderia um cristão que se deleita em Deus, um cristão verdadeiro, realmente orar dessa forma, né? Dessa maneira? Por que a gente faz essa pergunta dessa maneira? Porque a Bíblia ensina uma abordagem para a vida de verdadeiro deleite, alegria indizível e cheia de glória em Cristo. Nós vemos nas Escrituras que um cristão não é alguém que concorda meramente intelectualmente com as reivindicações da verdade, não é? Uma mera crença intelectual, não é? Da verdade proposicional cristã central. Um cristão verdadeiro, ele ama a Deus de todo o seu coração, como Mateus 22:37 diz. Ele valoriza a Deus como o seu maior tesouro, como Mateus 13:44 diz, e Filipenses 3:7, Hebreus 11:24 em diante. E um cristão verdadeiro busca Deus como a fonte do seu maior e mais duradouro prazer, como por exemplo Davi diz no Salmo 16:11. Então o Deus triuno da Bíblia deve ser a excessiva alegria do cristão, como diz o Salmo 43:4. Resumindo em uma frase, não é, curta, a Bíblia mostra que verdadeiros cristãos sabem que não podemos glorificar a Deus se Ele não for nosso verdadeiro deleite e alegria. E certamente nós podemos encontrar muitas orações expressando isso nos salmos mesmo, não é? Como no Salmo 73:25, Asaf diz: quem tenho eu no céu além de ti? E não há nada na terra que eu deseje além de ti. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre. Maravilhoso. Mas e quanto ao Salmo 10, onde o escritor lamenta em sua, eu diria,
agonizante perplexidade sobre atos injustos, gananciosos e violentos contra pessoas indefesas, não é? E inocentes do ponto de vista horizontal, não é? Já que verticalmente não há ninguém inocente. Então ele não está apenas perturbado pelos atos perversos que ele testemunhou, ele está perturbado porque os ímpios estão prosperando em sua maldade. E Deus, o justo juiz, parece estar deixando isso acontecer. Assim, com a típica franqueza bíblica, ele pergunta a Deus: por que tu te escondes em tempo de angústia? Se uma pessoa realmente ama, confia e valoriza a Deus acima de tudo, ele pode orar assim, não é? Usar essas palavras. Alguém que se alegra em Deus pode lamentar a aparente distância e desconsideração de Deus? Em suma, sim. Na verdade, os cristãos verdadeiros oram a Deus dessa maneira em determinados momentos, porque Ele é nossa excessiva alegria e porque nós o valorizamos e porque o amamos. E porque às vezes os caminhos e o tempo de Deus são dolorosamente difíceis de entender. Nós vemos essa dinâmica triste, mas alegre, ao mesmo tempo, nas realidades brutais desse salmo, do Salmo 10. Por que Deus estás distante? Não é? Por que ele sentiu Deus distante? Primeiro, nós precisamos entender o que estava incomodando, o que estava acontecendo, né? Incomodando esse salmista. Ele derrama a sua angústia. Ele diz: com arrogância os ímpios perseguem ardentemente o pobre, o indefeso, porque ele é ganancioso por ganho, né? No verso 2 e 3. E ele amaldiçoa e renuncia ao Senhor, e até mesmo nega a existência de Deus. Os ímpios amaldiçoam a Deus, negam a sua existência, não é? Ele estava vendo os ímpios fazer isso. Ele diz no verso 3 e 4. E ele diz: a boca deles está cheia de maldição, engano e opressão, no verso 7. Ele diz: os ímpios em esconderijos matam os inocentes, no verso 8. Ele continua falando: ele apanha o pobre quando o atrai para a sua rede, no verso 9. Então os pobres ou pessoas indefesas estão sendo explorados e até massacrados por alguém que está numa posição de poder, talvez mais de um, né? Em prol de benefício financeiro, de poder. E as vítimas, elas estão em uma posição desamparada, entre aspas, ou indefesa. E assim elas são, ele diz, esmagadas e afundam e caem pela força da pessoa má ou das pessoas más que ele está descrevendo no verso 10. Esses seriam atos indescritíveis, exceto que o silêncio só aumentaria a injustiça de tudo isso. Então, como Jeremias, o salmista não pode ficar calado, né? Como Jeremias 4,19 diz. Então, como a verdadeira fé soa numa crise de fé, que é o que nós poderíamos chamar o que está acontecendo no Salmo 10. Então o salmista ele se esforça para colocar em palavras as maldades ou a maldade específica que ele está vendo. Nós podemos sentir sua ira justa. Tal opressão e injustiça horríveis, né, terríveis, deveriam deixá-lo, e nós também, irados, não é? Zangados. Mas, embora o salmista esteja se dirigindo a Deus com uma seriedade urgente, não acreditamos que sua ira seja dirigida a Deus, ou sua raiva seja dirigida a Deus. Ela é direcionada aos ímpios que estão causando tal destruição. O salmista está se voltando para Deus com sua indignação ardente contra os perpetradores do mal e sua compaixão chorosa pelas vítimas, porque sua esperança está em Deus para trazer justiça e trazer libertação. E é por isso que ele está orando.
nós, igualmente, não é? Nós também testemunhamos e às vezes podemos ser vítimas de tais injustiças perversas. Em nossos dias, por exemplo, não é? Bebês inocentes e indefesos são legalmente assassinados aos milhares todo dia no mundo todo através do aborto. E crianças, bem como adultos vulneráveis, são traficados para sexo. Tudo isso trazendo lucro financeiro para aqueles que perpetram essas injustiças. E diante de tais coisas, nós não podemos ficar calados, não ousamos ficar calados. Em primeiro lugar, diante de Deus. Então, por compaixão pelos aflitos e justa ira contra os perpetradores desse mal, nós derramamos nossos corações em lamentação ao Deus em quem nós esperamos, como o Salmo 43:5 diz, e de quem recebemos toda a esperança, como o Salmo 62:5, por exemplo, diz. Então nós devemos aprender a clamar e orar na crise, nessas grandes crises e crises de fé. Ainda assim, essas linhas iniciais do Salmo soam como se Deus fosse o destinatário de pelo menos parte desse sentimento do salmista, porque é dito assim: porque, ó Senhor, tu estás longe, porque tu te escondes em tempos de angústia, né? Verso 1 do capítulo 10. Se isso não é raiva, ou desilusão, ou desapontamento, o que é? É colocar em palavras a dolorosa perplexidade de uma crise de fé. Agora, uma crise de fé não deve ser confundida com o abandono da fé. Quase todo santo experimenta crises de fé de diferentes tipos e normalmente devemos suportar crises de fé para que a fé cresça e se fortaleça. Por isso Deus deixa os seus filhos entrarem nelas. Mas a evidência mais clara de que esse salmista não está abandonando a Deus e nem desconfiando de Deus é a presença desse salmo. Não é? O salmista está orando. Ele não está fugindo de Deus, ele está buscando a face de Deus. E em sua oração, ele está fazendo com Deus o que todos nós fazemos com aqueles que amamos e estimamos profundamente, que agem ou parecem não agir de maneira que nós possamos entender. Ele está então expressando honestamente sua confusão e sua dor. A alma do salmista está preocupada porque seu conhecimento biblicamente informado do caráter de Deus não parece corresponder à realidade que ele está observando naquele momento. Ele acredita que Deus é um juiz justo, como o Salmo 7:11 diz, que ele é um Deus que executa justiça para os desamparados e vulneráveis, como Deuteronômio 10, por exemplo, 18 diz. Mas ele não está vendo a justiça ser executada para os indefesos e vulneráveis naquele instante. Ele está vendo o perverso opressor oprimindo o desamparado. E ele está vendo o opressor prosperar em todo o tempo, ele diz no Salmo 10, no verso 5. Porque Deus não está parando imediatamente com essa injustiça. Está além do que ele pode compreender, além da sua compreensão, está além dele, né? E é um momento de crise para ele. Ele está dizendo isso a Deus, não é? Acho errado, não é? Entretanto, presumir que porque o salmista pergunta a Deus por que ele parece distante ou escondido, né? Porque tu te escondes nesse tempo de angústia, ele está culpando a Deus ou repreendendo-o por negligenciar suas responsabilidades. É óbvio que não é? Nós estamos lendo no Salmo 10 escrituras inspiradas pelo Espírito Santo. Então, o que ele está fazendo é descrever sua experiência da realidade, a maneira como a situação lhe parece
por meio de seus sentidos finitos, de sua compreensão finita. E a razão pela qual ele está orando dessa maneira é precisamente porque ele se preocupa profundamente com Deus, porque ele ama Deus e porque ele confia em Deus. Então, essa é uma resposta cristã fiel a uma crise de fé. Quando nós estamos dolorosamente perplexos com a aparente descontinuidade entre o que nós sabemos de Deus a partir da Escritura e o que nós observamos no mundo, quando o mistério dos propósitos providenciais de Deus encontra a finitude do nosso entendimento e não faz sentido para nós, Deus quer que clamemos a Ele, não é? E Ele quer que clamemos a Ele precisamente porque o amamos e confiamos nele, mesmo quando nossa experiência desafia aquilo que acreditamos. Então, isso forja, né? Isso forja cristãos mais maduros. Imagine a crise de fé que passou todos os discípulos ao verem Jesus morrer na cruz. Mas isso acabou forjando. Eles podiam dizer, não estamos entendendo, não é? Mas acabou forjando. Apesar de eles estarem muito confusos, eles ficaram juntos. Eles ficaram juntos, orando, lembrando, sem entender, não é? Então o fato de a Bíblia falar tão honestamente sobre a realidade faz parte de sua qualidade autoindicadora, né? Há essa autenticação própria, não é, que a Bíblia faz, essa honestidade sem verniz, é um sinal da sinceridade e verdade da palavra de Deus. E um salmo como esse expressa isso, né? No coração do santo que está fazendo essa oração. E o fato de a Bíblia apresentar a crise de fé de um salmista sobre o problema do mal é parte do motivo pelo qual os salmos confortaram tantos por tanto tempo. Porque nós também passamos por essas crises. Mais cedo ou mais tarde, todo cristão experimenta uma crise de fé. Alguns de nós experimentam muitas crises de fé. Mas uma crise de fé não significa perda de fé. Na verdade, muitas vezes é por meio de crises de fé que aprendemos o que a fé realmente é. As Escrituras estão repletas de relatos de santos passando por vários tipos de crises de fé, onde o Deus que governa a realidade, em toda a sua sangrenta brutalidade, não atende ao entendimento e às expectativas dos santos, levando-os a lutar profundamente, não é? Então o grande hall da fé de Hebreus 11 está alinhada com tais santos que, através de grandes crises, aprenderam o que realmente significa andar por fé e não por vista, como Paulo diz em 2 Coríntios 5:7. Nós mencionamos anteriormente que cristãos verdadeiros adoram orar, como no Salmo 73, a partir do 25, né, que Asaf diz: quem tenho eu no céu além de ti? E não há nada na terra que eu deseje além de ti. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre. O que nós não mencionamos é que o Salmo 73, como o Salmo 10, é outro relato de uma crise de fé que Asaf, que o escreveu, estava sofrendo. E a perplexidade, a crise de fé dele foi: por que prosperam os ímpios? Não é? Essa era a pergunta do Salmo. Diferente da do Salmo 10, mas é a mesma perplexidade. Ele disse: eu pensei que em vão lavei minhas mãos, porque os ímpios parecem estar vivendo uma vida, eles dizem haha, parece que não há problemas na vida deles, parece que eles têm mais saúde, não é? E ele estava também vivendo uma crise de fé, mas no final, você vê, ele chega ao lugar onde todo verdadeiro filho de Deus chega,
Quem tenho eu no céu a não ser a ti? E não há nada na terra que eu deseje além de ti. Minha carne e meu coração podem falhar, não é? Mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre. Não é? Então, ele viveu a sua crise, e você viu que ele cresceu no meio da crise. A oração dele era parte dessa crise. Então, quando suas próprias crises vierem, não presuma que sua fé, amor e alegria se foram, mas que Deus quer cultivá-los na fornalha da aflição. Porque a forja de um verdadeiro cristão que se deleita verdadeiramente em Deus geralmente ocorre no fogo de uma crise de fé, no meio de grande aflição. As duas cartas de Pedro são escritas para cristãos vivendo perplexos no meio de uma grande aflição. Estavam perdendo seus bens, seus parentes, seus irmãos, estavam sendo mortos, perdendo seus trabalhos. E Pedro diz que eles não devem se admirar com a grande provação que estava vindo no meio deles. E porque exatamente a carta é escrita porque eles estavam numa crise de fé que os fez crescer em fé. Pedro diz: para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé através dessa fornalha, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, né? 1 Pedro 1, 7 e 9. Então, aquele povo no meio da fornalha e no meio de uma crise de fé recebe essa carta de Pedro, e eles aprendem que Deus está, na verdade, forjando uma fé maior, levando-os a saber realmente caminhar por fé e não por vista, e que a fé deles está sendo edificada por meio da aflição. Então nós vamos não só ter aflições, perplexidades e muitas das vezes crise de fé, mas o verdadeiro Filho de Deus tem sua fé sempre aumentada no meio das crises de fé que ele passa, e não o oposto. Suas crises de fé sempre acabam como o Salmo 73. O que tenho eu no céu além de ti? E na terra não há nada que eu deseje que não seja tu mesmo, ó Deus. Essa é a nossa oração sempre, porque Deus nos ensina através da fornalha, e as crises de fé são meios também que Deus usa para nos edificar e nos fazer ver mais a glória de Cristo no meio das nossas aflições. Que nós possamos ter verdadeira fé, que nunca é destruída pela perplexidade ou pelos sofrimentos, mas que cresce, porque Deus começou e termina a sua boa obra em nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Come to me, you
come